Senhoras e senhores, permitam-me convidá-los a entrar em um espaço que não é feito de paredes, nem definido por coordenadas geográficas. É um espaço interno, um santuário de silêncio que reside logo abaixo do ruído incessante de suas mentes. Existe um segredo, uma chave antiga que foi sussurrada através dos corredores do tempo, escondida à vista de todos nas escrituras, na poesia e no vácuo entre as notas de uma sinfonia. Existem duas palavras, apenas duas. Mas não se deixem enganar pela simplicidade aritmética dessa afirmação, pois o universo, em toda a sua complexidade caleidoscópica, é construído sobre binários simples. Quando essas duas palavras são sussurradas, não para o mundo exterior, não para a cacofonia das opiniões alheias, mas para o silêncio profundo do seu próprio ser, a realidade começa a se curvar. Aquela estrutura que vocês consideram tão sólida, tão fixa, tão implacável e inalterável, o mundo real, como gostam de chamá-lo com tanta gravidade, começa a perder sua rigidez. Portas que pareciam trancadas com as ferrugens do destino se abrem. Coincidências começam a surgir, não como acidentes aleatórios em um cosmos indiferente, mas como uma maré que finalmente obedece à lua da sua intenção. Os atrasos se dissolvem como a névoa da manhã diante do sol nascente. Aquilo que vocês, em seus momentos de desespero silencioso, chamaram de impossível, começa a chamar o seu nome. Mas aqui reside o grande mistério, o paradoxo que confunde o intelecto moderno, viciado em análise e aprovação. Estas duas palavras são sagradas. E quando digo sagradas, não me refiro a um sentido religioso dogmático, de igrejas e templos de pedra, mas a algo separado, algo que pertence à intimidade visceral da própria criação. Elas não foram feitas para serem compartilhadas, não com seus amigos bem-intencionados, não com sua família preocupada, nem mesmo com o reflexo no espelho, se houver outra alma na sala, porque no momento exato em que vocês as pronunciam em voz alta, para alguém que não compreende a linguagem do invisível, vocês cometem um ato de vandalismo espiritual. Vocês enfraquecem o poder delas. É como abrir um forno antes que o pão esteja assado. O calor escapa, a massa murcha e o que poderia ter sido sustento torna-se apenas uma promessa falhada. A dúvida se insinua. A lógica, essa ferramenta maravilhosa para a dissecção, mas terrível para a concepção, assume o comando, e a semente da sua manifestação é roubada pelos pássaros do ceticismo alheio. Vocês veem, a criação, a verdadeira arte de viver, não acontece através do esforço brutal. O mundo lhes ensinou a empurrar, a lutar, a gritar para serem ouvidos, a fazer acontecer. Mas a natureza não grita. A grama não faz força para crescer. Ela simplesmente cresce. A terra não faz esforço para girar. Ela dança no espaço. A criação acontece através da identidade, através da suposição, através de tornar-se o estado daquilo que vocês desejam antes, muito antes, que isso apareça no mundo das formas físicas. E essas duas palavras, elas são o portal. Elas são o buraco da fechadura, através do qual vocês espiam e então entram na versão de vocês que já possui a coisa que estão perseguindo. Vocês podem pensar que estão aqui, ouvindo esta voz, apenas para obter informação, mas permitam-me corrigir essa suposição, com todo o respeito ao seu intelecto. Vocês não estão aqui para informação. Isso vocês podem encontrar em qualquer enciclopédia ou banco de dados. Vocês estão aqui para transformação. Isso não é sobre uma técnica de autoajuda. É sobre alinhamento cosmológico. E o alinhamento começa com uma declaração interna, silenciosa, ousada e inabalável. Portanto, peço-lhes, não apenas escutem este discurso com os ouvidos da mente, que julga, categoriza e arquiva. Absorvam-no, sintam-no, tornem-se isso, porque ao final desta mensagem, vocês não apenas saberão quais são as palavras, mas saberão por que elas funcionam, como falá-las na tessitura da sua vida e, crucialmente, o que fazer quando tudo começar a mudar a seu favor. Fiquem comigo.
Vamos descer juntos a essa toca do coelho para ver quão fundo vai a realidade. Vocês foram ensinados, desde o berço, a falar para informar. O céu é azul. Estou com fome. Estou atrasado. Vocês usam palavras como etiquetas para explicar, para descrever o que já existe. Mas eu estou aqui para despertá-los para algo muito mais profundo, muito mais sagrado. Algo que os antigos mestres do Oriente e os místicos do Ocidente sabiam, mas que a mente moderna, em sua arrogância tecnológica, esqueceu. As palavras não são simples recipientes de expressão. Elas não são vento passando pelas cordas vocais. Elas são o útero do seu mundo. No princípio, dizem as Escrituras, era o Verbo, o Logos, o som vibracional que organiza o caos em ordem. Elas são as ferramentas invisíveis com as quais vocês esculpem a sua realidade, talhando o mármore do tempo. Vocês acreditam que estão falando palavras, mas na verdade, elas estão falando vocês para a existência. Cada sentença que vocês proferem, cada frase que repetem, cada monólogo interno que aceitam como pensamento casual. Ah, eu sou tão desastrado. Nunca tenho sorte. Isso é difícil demais para mim. Essas não são vibrações vazias dissipando-se no ar. Estes são projetos de arquitetura. São decretos enviados diretamente para o coração da criação. Vocês podem não ver os efeitos instantaneamente. E isso é parte da ilusão misericordiosa do tempo, que impede que todos os nossos pensamentos se materializem de uma vez, em um caos absoluto. Mas não se enganem. Cada palavra falada em crença retorna a vocês. Não como um eco acústico, mas como forma, como evento, como circunstância, como pessoas que cruzam seu caminho aleatoriamente, como oportunidade, como resistência ou como liberação. É por isso que não é o que vocês pedem aos céus, em súplicas desesperadas, que molda sua vida. O universo não responde à mendicância, pois você não pode mendigar aquilo que você é. É o que vocês declaram. É o que vocês, na câmara secreta do seu coração, aceitam como real. Agora, escutem com muita atenção, pois é aqui que a chave gira na fechadura. Quando digo declarar, não me refiro a fanfarra ou performance teatral. Não estou falando de subir em um palco e gritar para a plateia. Refiro-me a um saber silencioso, uma voz interna sagrada e quieta, que sussurra a realidade para o lugar certo. Não porque quer que seja verdade, mas porque já vê como feito. A grande tragédia da condição humana atual é que a maioria das pessoas fala suas circunstâncias em vez de falar sua criação. Elas olham para o mundo, veem a falta e dizem: estou quebrado, estou cansado, nada nunca funciona para mim, ninguém me escuta. Elas acham que estão sendo honestas, que estão sendo realistas, descrevendo a vida como ela é. Mas, meus amigos, elas não estão descrevendo, elas estão prescrevendo. Esses não são reflexos em um espelho passivo, são comandos. São ordens dadas às forças invisíveis que obedecem a apenas um mestre. A crença vestida em palavra. Deixem isso assentar em sua alma por um momento, como a poeira que assenta após uma tempestade. Vocês estão sempre usando essa força criativa. A gravidade funciona quer vocês entendam de física newtoniana ou não. Ela puxa tanto o santo quanto o pecador para o chão. Da mesma forma, a lei da criação funciona o tempo todo. A única questão é se vocês a estão usando conscientemente, como o artista usa o pincel, ou deixando que ela use vocês inconscientemente, reproduzindo os pesadelos e traumas do passado repetidamente. A linguagem da criação não é sobre complexidade acadêmica, não é sobre eloquência shakespeariana, ou beleza poética, ou ter um vocabulário vasto. A linguagem da criação é identidade, pura e simples. No momento em que vocês dizem "eu sou", vocês estão invocando a frase mais poderosa do universo. Vocês estão definindo a substância invisível do seu ser. Vocês estão colocando a máscara de Deus. Eu sou não é seguido por fatos, é seguido pelo destino. Digam isso com medo, e o medo segue como uma sombra fiel. Digam isso com confiança, e o mundo se reorganiza.
As moléculas se agitam para corresponder à nova ordem. Digam isso com amor, e o amor inunda suas margens. E, no entanto, a maioria de nós diz, eu sou, e segue com falta, com limitação, com descrença. Não porque queremos sofrer, ninguém quer sofrer deliberadamente, mas porque fomos ensinados assim. Fomos treinados para sermos humildes nos lugares errados. Fomos ensinados que a ousadia no discurso interno é arrogância, que devemos conhecer o nosso lugar. Mas o que a sociedade chama de arrogância, a criação chama de clareza. O universo não se importa com o quão alto vocês falam. Ele não se importa com a sua polidez. Ele só escuta o quão certos vocês estão. Permitam-me dar um exemplo, uma parábola moderna para ilustrar esse mecanismo. Se um homem fica em frente a um espelho e diz, gritando, tentando convencer a si mesmo, eu sou um sucesso, eu sou rico, mas seu coração, naquele lugarzinho quieto, escuro e escondido, sussurra, eu sou uma fraude, eu não sou nada, eu estou com medo. Qual dos dois vocês acham que moldará sua vida? O grito ou o sussurro? O sussurro, todas as vezes, porque não é o volume da sua voz que cria, é a intensidade do seu consentimento interno. É a vibração com a qual você concorda nas profundezas do seu ser. É por isso que eu digo que não basta afirmar mecanicamente. Afirmações vazias são como papagaios repetindo sons sem sentido. Elas não carregam a carga elétrica da realidade. Vocês devem assumir. A palavra assunção vem do latim assumere, que significa tomar para si. Vocês devem falar a palavra e vesti-la como uma pele. Vivam nela como se já fosse verdade, como se fosse um fato consumado, tão banal quanto o sol que nasce no leste. Vocês devem pensar a partir do fim, não em direção a ele. Falem não como alguém que deseja, pois quem deseja admite a ausência, mas como alguém que já recebeu. É aqui que a maioria falha, tropeçando na soleira da própria mente. Eles dizem, eu sou rico, e imediatamente abrem o aplicativo do banco para buscar evidências, encontrando apenas o vazio. Eles dizem, eu sou amado, e ficam olhando para o telefone, esperando uma mensagem para provar isso. Mas a criação não funciona assim. Ela não segue a prova, ela produz a prova. A prova é o efeito, não a causa. Suas palavras não respondem ao mundo. O mundo responde às suas palavras. Então agora eu pergunto a vocês, e quero que essa pergunta ressoe nos corredores vazios da sua mente. O que vocês estão dizendo quando ninguém está ouvindo? O que vocês estão sussurrando para si mesmos quando as luzes se apagam e a máscara social cai? Quando não há ninguém para impressionar? Essa é a oração que está sendo respondida. Essa é a frequência em que vocês estão vivendo. Seu mundo exterior é apenas uma impressão, uma cópia física, um print out do seu discurso interior. Os eventos que vocês chamam de vida são apenas os ecos das crenças de ontem que endureceram em fatos. E agora vocês sabem. Agora, vocês estão despertos para este mecanismo. O véu foi levantado. Vocês não dirão mais, com resignação, é assim que as coisas são. Vocês dirão com autoridade criativa, é assim que eu imaginei que fossem. E vocês começarão a ouvir, a realmente ouvir, as palavras que casualmente murmuram enquanto lavam a louça ou dirigem para o trabalho. Vocês se pegarão no meio de uma reclamação e a transformarão em um comando. Vocês se elevarão de vítima das circunstâncias a visionário da própria alma, simplesmente mudando a maneira como falam internamente. Digam, eu sou capaz, não como um pedido, mas como uma constatação. E observem a habilidade em encontrá-los onde quer que vão. Digam, eu sou escolhido. E as circunstâncias se curvarão para destacar seu favor. Digam, eu sou íntegro. E a cura começará. Não porque vocês a forçaram com vontade férrea, mas porque finalmente pararam de falar contra ela. Este é o código divino. Está escondido à vista de todos, na gramática do próprio ser. Os textos sagrados de cada tradição falam isso em símbolos. A sarça ardente, que diz, eu sou o que sou. Os místicos vivem por isso no silêncio dos mosteiros e montanhas.
E, no entanto, aqui estão vocês, ouvindo isso de novo, não com seus ouvidos, mas com sua alma, porque algo dentro de vocês já sabe disso. Vocês sentiram isso nos momentos de quietude, no déjà vu, nos flashes de clareza, que desaparecem antes que vocês possam explicá-los logicamente. Vocês sempre souberam que suas palavras tinham peso. Vocês apenas esqueceram que elas eram os tijolos da casa em que estão vivendo. Mas agora, o aviso, o perigo sagrado, conforme vocês começam a declarar, conforme ousam reivindicar o eu sou, notarão algo estranho, um desejo quase incontrolável, uma coceira no ego, de compartilhar isso, de explicar, de falar nos ouvidos dos outros para que eles possam ver sua transformação e acreditar nela com vocês. Olhem o que eu descobri, olhem o que vou fazer, mas eu devo dizer-lhes com toda a urgência da verdade. Não o façam. O que é sagrado deve permanecer oculto, não porque é frágil, mas porque é sem forma. E a forma toma corpo melhor no silêncio, na escuridão gestacional. Quando vocês plantam uma semente na terra, vocês não a desenterram todos os dias para verificar se ela está crescendo, expondo-a ao sol do meio-dia. Se fizerem isso, ela morre. Vocês confiam no mistério do solo escuro. Vocês deixam o invisível fazer seu trabalho perfeito, longe dos olhos curiosos. Da mesma forma, quando vocês falam sua palavra criativa, quando dizem eu sou, e o anexam à realidade que escolheram viver, devem selá-lo dentro de si mesmos, como um voto sagrado. Falem internamente, consistentemente, com fé inabalável, mas não compartilhem com ninguém. Não porque os outros sejam maus, invejosos ou indignos, mas porque eles vivem na lógica do visível, na tirania do óbvio. E vocês estão falando da autoridade do invisível. Quando vocês contam a alguém sua declaração, especialmente uma que ainda não tomou forma visível, eles começam a refleti-la através das lentes de suas próprias dúvidas, limitações e medos. Eles olham para seus resultados atuais, não para sua mudança interna. E, sem querer, eles tentam corrigir vocês de volta para a versão deles da realidade. Seja realista, dirão eles. Não sonhe tão alto. Você vai se machucar. Suas palavras não soarão cruéis. Podem até soar carinhosas, preocupadas. Mas não se enganem. Cada semente de dúvida que eles plantam torna-se um atraso na sua manifestação. Vocês não precisam de aprovação externa para uma verdade interna. Essa é a armadilha. Esse é o ruído que abafa o sinal. No momento em que vocês pronunciam seu desejo nos ouvidos de alguém que não vive pela fé, vocês convidam a análise. E a análise, meus amigos, é a inimiga mortal da assunção. Avançamos agora para o coração da máquina, para a engrenagem oculta que move o relógio da sua existência. Se vocês compreenderam o silêncio da parte 1, se compreenderam que a semente deve permanecer na terra escura da sua consciência, sem ser perturbada pela luz dura da opinião alheia, então chegamos a uma verdade brutal, porém essencial. Uma verdade que pode doer, mas é a dor que precede a cura. Vocês não obtêm o que querem na vida. Vocês obtêm o que vocês são. Isso não é apenas poesia filosófica e certamente não é alguma abstração esotérica para ser discutida em salões de chá. É prático, é psicológico, é a lei da fundação. Deixem-me colocar isso de forma clara. Se vocês dizem eu sou e seguem essa frase com algo fraco, algo amargo, algo que reflete sua luta atual em vez de sua força pretendida, então vocês não estão falando o futuro para a existência. Vocês estão reforçando a prisão do presente. E vocês estão fazendo isso com convicção, com energia, com identidade. Os seres humanos são programados de uma maneira muito particular. Vocês agem, sentem e atraem, de acordo com o que identificam como eu. É por isso que estas duas palavras, eu sou, estão tão profundamente embutidas na psique. Elas não são casuais. Elas são declarações de ser. E quando vocês as repetem, elas começam a moldar a lente através da qual percebem o mundo, e mais importante, através da qual o mundo responde a vocês. É por isso que as pessoas sabotam seu próprio crescimento.
Elas tentam alcançar algo sem se tornarem o tipo de pessoa que naturalmente alcançaria isso. Não basta esperar pela riqueza, enquanto ainda se identifica como alguém que está sempre apertado, sobrevivendo. Não basta desejar o amor, enquanto se agarra à crença, lá no fundo, de que vocês são difíceis de amar, ou destinados à solidão. Essa contradição cria uma divisão dentro de vocês, uma guerra civil psicológica, e isso os paralisa. Sabem quantas pessoas vivem presas nessa contradição? Milhares, milhões, talvez mais. Elas dizem que querem mudar, mas cada palavra que falam confirma a identidade da pessoa que eram ontem. E o corpo escuta, o cérebro escuta, o mundo escuta. Vocês não podem mentir para si mesmos e esperar uma mudança real. O inconsciente, o núcleo de quem vocês são, não responde a mentiras superficiais. Ele responde à crença que foi ensaiada até se tornar realidade. Portanto, se desejam manifestar qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, devem primeiro tornar-se a versão de si mesmos que já a possui. Vocês devem falar desse lugar, pensar desse lugar, comportar-se como se já fosse verdade. Não de uma maneira delirante, fugindo da responsabilidade, mas de uma maneira estratégica, corajosa e focada. É aqui que entra o trabalho duro, não a correria externa, não o suor da testa, mas a mudança interna, a recalibração diária da sua identidade. Vocês precisam se perguntar: quem eu estou sendo hoje? Meus pensamentos correspondem ao futuro que afirmo querer? Meus hábitos estão alinhados com o tipo de pessoa que digo que sou? É difícil e é sóbrio, porque a maioria das pessoas quer o resultado sem a reconstrução. Elas querem o fruto sem cultivar a raiz. Mas a realidade não funciona assim. Sua identidade é como um termostato em uma casa. Vocês podem ter um pico de comportamento, tentar algo novo, definir uma meta, declarar um sonho, o que aquece a sala temporariamente. Mas se o seu termostato interno, a sua autoimagem, não mudou, a temperatura vai cair. Vocês voltarão para onde o termostato está ajustado. É inevitável. É por isso que as pessoas que ganham na loteria geralmente perdem tudo. É por isso que as pessoas que de repente se apaixonam muitas vezes sabotam a relação, porque a identidade não correspondia à bênção. E assim, a bênção é rejeitada, seja conscientemente ou não. Então, o que vocês fazem? Vocês mudam a configuração. Vocês elevam o padrão. Vocês param de dizer: vou me tornar isso algum dia, e começam a dizer: é quem eu sou agora. E no momento em que dizem isso, não performaticamente, mas sinceramente, profundamente, começa a se tornar verdade. Vocês agem de forma diferente, falam de forma diferente, veem de forma diferente. Permitam-me ser brutalmente claro sobre algo. Essa mudança de identidade não é confortável. Vai parecer que vocês estão mentindo no início. Vai parecer antinatural, como usar um terno novo que ainda não se moldou ao corpo. Mas isso é porque vocês passaram tantos anos ensaiando uma versão limitada de si mesmos. Claro que a verdade parece estranha se vocês foram leais à falsidade por toda a vida. Mas isso não é desculpa para permanecer pequeno. Vocês não foram feitos para simplesmente sobreviver à sua história. Vocês foram feitos para reescrevê-la. E isso começa com as duas palavras que definem o arco do seu personagem antes que o mundo veja o final. Eu sou. Não eu desejo. Não eu poderia. Não eu espero. Mas eu sou. É onde a responsabilidade pessoal começa e o poder pessoal nasce. O que vocês estão prestes a descobrir pode reescrever toda a sua realidade. E a coisa estranha é que uma vez que vocês começam a falar essas palavras, eu sou, de um lugar de profunda convicção, uma vez que começam a incorporar uma nova identidade, em vez de implorar por um novo resultado, algo mais acontece. Algo sutil, quase invisível, mas incrivelmente profundo. O mundo começa a se moldar em torno da sua suposição, e sua imaginação torna-se o solo do qual seu futuro cresce. Isso não é metáfora. Isso é a realidade. Vocês podem pensar que a imaginação é reservada para crianças, ou artistas, ou contadores de histórias, mas isso é perigosamente ingênuo.
Cada pessoa está imaginando algo o tempo todo. E na maioria das vezes, é inconsciente. Estão imaginando a rejeição antes que aconteça, o fracasso antes mesmo de começar, o conflito antes que as palavras sejam ditas. E por causa disso, a vida delas torna-se um espelho exato dos piores cenários que ensaiaram 1000 vezes em suas próprias mentes. A imaginação não é opcional, não é um brinquedo, é o útero da sua experiência. Se vocês imaginam consistentemente do lugar da pessoa que costumavam ser, permanecerão essa pessoa, independentemente de quantas afirmações recitem, quantas metas estabeleçam ou quantos esforços externos façam. Então, esta se torna a tarefa crítica. Vocês devem assumir o controle do que imaginam. É onde a disciplina encontra a visão. A imaginação, quando usada intencionalmente, torna-se sua maior ferramenta, não para fuga, mas para encarnação, para tornar-se. Vamos olhar para isso com cuidado. Se vocês querem mudar sua identidade, se querem que suas palavras, essas poderosas declarações de "eu sou", peguem, criem raízes no subconsciente e deem frutos em sua vida, vocês precisam fazer mais do que dizê-las. Vocês precisam vê-las. Vocês precisam senti-las. E não como possibilidades distantes, mas como realidades presentes. Sua imaginação deve começar a operar a partir do lugar onde vocês querem estar, não em direção a ele. Essa é a diferença. A maioria das pessoas imagina para frente. Elas olham para suas circunstâncias atuais, veem a montanha à frente e dizem: "Algum dia chegarei lá." Mas essa mentalidade as prende na própria realidade que estão tentando escapar. Porque enquanto algo é imaginado no futuro, não é acreditado no presente. E o que não é acreditado agora não tem poder para se manifestar. Qual é a alternativa? Vocês imaginam para trás. Vocês se colocam mentalmente no futuro, no estado já realizado. E então, olham para trás a partir de lá, com a confiança de alguém que já chegou. Vocês dizem: "É claro que isso aconteceu. Eu vivi isso 1000 vezes em minha mente." E então, algo dentro de vocês muda. O medo começa a evaporar. As dúvidas perdem a voz porque vocês tornaram o futuro familiar. E o que é familiar não é mais assustador. Agora, isso não é fantasia. Isso não é ilusão. Isso é criação responsável. Vocês têm que lembrar que o subconsciente não distingue entre o que é real e o que é vividamente imaginado. Se vocês o alimentam com uma imagem por tempo suficiente, especialmente uma que é emocionalmente carregada e repetida, ele começa a organizar seu comportamento consciente e inconsciente para tornar essa imagem verdadeira. E aqui está a chave. Isso só funciona quando vocês são consistentes. Quando vocês são disciplinados o suficiente para parar de retornar à versão de si mesmos que duvida, que hesita, que recua. Vocês devem aprender a viver na cena que imaginaram dia após dia, independentemente do que seus sentidos lhes digam. Esse é o preço da transformação, porque haverá resistência. Vocês serão tentados a verificar o espelho, a olhar para os números, a pedir garantia. O espelho só pode refletir o estado anterior de consciência, não aquele em que vocês acabaram de entrar. O mundo é lento para acompanhar, mas sempre acompanha. A questão é: vocês segurarão a visão tempo suficiente para que ela os alcance? Se vocês desistirem muito cedo, se abandonarem a realidade imaginada, porque o mundo exterior ainda não se conformou, então vocês treinaram sua mente para acreditar que apenas o visível é real. E ao fazer isso, vocês cortam o link entre imaginação e manifestação. Mas se vocês persistirem, se ficarem no filme interno tempo suficiente para o mundo mudar seu roteiro, testemunharão uma mudança tão avassaladora, tão inegável, que parecerá coincidência ou até destino. Mas não é. É estrutura, é causa e efeito. É o resultado direto da visão interior deliberada e disciplinada. Esse é o verdadeiro poder da imaginação. Não é fantasia. É ensaio. E sua vida, quer vocês gostem ou não, é a performance.
Agora, uma vez que vocês ensaiaram a visão interna com precisão suficiente, uma vez que sua imaginação se torna o espaço em que vocês vivem, em vez de apenas algo que visitam ocasionalmente, quando o mundo fica muito barulhento, algo incrível começa a acontecer. Vocês notarão uma mudança em sua percepção, um tipo de recalibração interna, onde vocês param de reagir à vida como se estivessem presos dentro dela e começam a responder como se tivessem dado um passo para fora dela. E nesse espaço, nesse momento, vocês começam a experimentar algo que a maioria das pessoas nunca percebe que é possível: uma mudança de consciência. Não é apenas um novo pensamento, não é apenas um hábito melhor. É uma mudança real na dimensão da identidade que vocês ocupam. E finalmente, uma vez que essa identidade se assenta, uma vez que a nova suposição endurece em uma certeza silenciosa, vocês enfrentam um desafio final, muitas vezes negligenciado. Não é sobre esforço agora. Não é sobre visão, é sobre proteção. Vocês têm que proteger a semente. Vocês passaram tanto tempo falando as novas palavras, imaginando a partir do fim, assumindo o estado da pessoa que estão se tornando. E agora, assim como um broto empurrando através do solo, sua nova identidade é vulnerável. E se não tiverem cuidado, deixarão as ervas daninhas dos velhos hábitos e das opiniões alheias sufocá-la antes que ela tenha a chance de dar frutos. Essa é a parte que ninguém lhes conta. Todos estão animados para plantar a semente. Todos querem o resultado, mas poucos estão dispostos a ficar de guarda enquanto ela ainda é frágil, enquanto não floresceu, enquanto não há aplausos, sem resultados, sem prova externa, para justificar a mudança interna. E é aqui que o teste começa. Porque exatamente quando vocês estão fazendo a coisa certa, declarando "eu sou", assumindo o resultado, vendo-se claramente, é quando a dúvida vem. Não antes, não quando vocês estão enterrados no caos. Ela vem quando vocês estão perto. Ela vem quando vocês estão finalmente alinhados. Ela vem quando vocês estão apenas começando a andar, como a pessoa que afirmam ser. Vocês serão tentados a dizer algo descuidado. Algo como: talvez isso não esteja funcionando. Ou, e se eu estiver errado? E essas declarações, esses pequenos compromissos, não são inofensivos. São rachaduras. Rachaduras na fundação que vocês vêm construindo. Vejam, suas palavras não apenas constroem coisas, elas também as desfazem. No momento em que falam contra o que declararam, mesmo como uma piada, mesmo por frustração, vocês estão desfazendo a estrutura interna. Vocês estão enviando sinais mistos ao seu subconsciente. Vocês estão dando permissão para retornar ao que ele conhecia anteriormente. Suas velhas limitações. Vocês não podem permitir isso. Não agora. Não depois de tudo o que fizeram. Então, vocês devem se tornar um tipo de guardião, um vigia sobre o seu mundo interior. Vocês têm que ser militantes sobre sua linguagem, tanto interna quanto externa. Não de uma maneira que se torne neurótica ou controladora, mas de uma maneira que reflita respeito pelo poder que agora carregam. Isso significa não vazar sua visão para pessoas que não acreditam nela. Não entreter conversas que os reduzam a uma versão mais velha e menor de vocês. Sem autodepreciação passiva. Vocês protegem a palavra que plantaram da mesma maneira que um artesão habilidoso protege seu design antes de estar terminado. Com limites, com foco, com silêncio. Porque o mundo tentará puxá-los de volta, nem sempre por crueldade. Às vezes, até por amor. As pessoas que conheciam a versão mais velha de vocês resistirão à nova, não porque vos odeiam, mas porque sua mudança desafia as suposições delas. E é quando vocês têm que decidir: vou proteger a semente ou vou entregá-la por aprovação? Esse é o cerne da questão. Vocês querem confirmação dos outros ou querem resultados? Porque vocês não conseguem os dois. Não nesta fase. Haverá um período em que ninguém entenderá o que vocês estão fazendo. Eles dirão que vocês mudaram, que estão distantes, que acham que são melhores. Deixem que digam.
Deixem que os compreendam mal. Vocês não estão vivendo para a narrativa deles mais. Vocês estão vivendo da verdade que escolheram. E sim, é solitário às vezes. Claro que é. O crescimento muitas vezes é. Mas a solidão não é vazio. É espaço. E espaço é exatamente o que sua nova identidade precisa para se expandir. Então, sejam deliberados com quem permitem perto de sua visão. Sejam implacáveis sobre o que consomem, que vozes escutam, que ideias ensaiam. Se não constrói a versão de vocês que estão se tornando, não pertence à sua mente. Vocês protegem a semente não porque ela é fraca, mas porque ela está se tornando. E qualquer coisa que está se tornando deve ser protegida de forças que prefeririam que ela permanecesse enterrada. Então, vocês falam menos, escutam mais, caminham silenciosamente, mas com convicção. E toda vez que a dúvida bater a porta, e ela baterá, lembrem-se de que vocês já falaram a palavra. Vocês imaginaram o fim. Vocês assumiram a identidade. Agora, tudo o que resta é guardar o crescimento. E quando o corpo ainda se sentir cansado, digam: eu sou renovado. Quando a conta bancária parecer seca, digam: eu sou transbordante. Quando ninguém aplaudir por vocês, digam: eu sou celebrado. Porque, eventualmente, o externo deve espelhar o interno. Ele não tem escolha. A criação não é opcional, é lei. E suas palavras, elas são o legislador. Falem-nas sabiamente. Falem-nas deliberadamente. Falem-nas em amor. Porque vocês não estão aqui para descrever a vida. Vocês estão aqui para declará-la.